Então, eu me referi ao encontro de 2025, que teria acontecido no primeiro semestre de 2025, a visita, segundo o portal Metrópolis, de Alexandre de Moraes à casa de Daniel Vorcaro. E Daniel Vorcaro ligou para Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, irmão, vem para cá correndo, que o homem está aqui. Aspas. Aquele fim de semana, com Paulo Henrique, não foi a única vez que Alexandre de Moraes esteve na casa de Vorcaro, ou o segundo encontro. Não sei se esse é o mesmo a que o Globo se referiu, e que Alexandre de Moraes nunca negou, né? Aliás, Alexandre de Moraes só negou o encontro com Paulo Henrique Costa. Aquele fim de semana, primeiro semestre de 2025, o ministro do STF acompanhou na mansão do banqueiro o resultado da eleição norte-americana que, em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump para o segundo mandato. Trump via ser o algoz de Moraes, com a Lei Magnitsky. Na ocasião, segundo relatos feitos à coluna, Jornal Metrópole, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charutos e degustando vinhos caros e raros. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos. O espaço é descrito como uma espécie de bunker, localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e estrutura própria para o consumo de charuto. Não vamos criminalizar o charuto. Coisa maravilhosa, charuto. Adoro. Caro, né? Charuto cubano, imagina a coleção de Vorcaro. De destilados maravilhosos, uísques maravilhosos, que coisa maravilhosa. Custa tudo isso muito caro. Essa é a história de ministro de corte constitucional frequentando casa de banqueiro. Isso está normalizado entre nós. Isso está dado entre nós. É assim que acontece entre nós. E é com todos os agravantes, né? Com o que estava em curso, com as negociações do Master com o BRB, do BRB com o Master, com a esposa, com o contrato, com o Banco Master. É isso aqui. Outra nota importante. É esquerda, direita, em cima, embaixo, no meio, onde você quiser, nesse rolo. Muita gente falou, eu já mencionei hoje de novo, que o presidente Lula quer se descolar do caso, né? Que nem está colado em Lula, né? Eu falei sobre isso aqui ontem, o pessoal falou que estava passando pano para Lula. Isso é um exercício de imaginação que eu faço a você com honestidade. Quando você pensa no caso Master, você não vê Lula, não é Lula que vem em sua mente em primeiro lugar, não é o governo Lula. Quer dizer que não tem relações, as relações estão dadas aí. E ó como tem relações. Aliás, Ricardo Lewandowski, foi consultor do Banco Master graças a Jacques Wagner, né? Que fez a indicação. Líder do governo no Senado. Claro que tem relações. Você não pensa no governo Lula no primeiro momento, quando você pensa no caso Master. Mas Lula, vou tratar de algumas hipóteses aqui, Lula quer se deslocar, descolar do caso. Estaria irritado com Dias Toffoli. Mas esse mesmo Lula irritado com Dias Toffoli, que quer se descolar do caso, esteve com Dias Toffoli em dezembro de 2025. Já falamos sobre isso aqui, né? Lula se encontrou com Dias Toffoli, também presente, Fernando Haddad, para tratar do caso Master em dezembro de 2025. Por que, gente boa? Por que o presidente trataria do caso Master por qualquer razão? Ainda que para dar uma dura em Dias Toffoli, dizer que ele não se meter com a Polícia Federal. Por que Lula trataria do caso Master com Dias Toffoli? Mas, por que... Não tem agenda, tá? De novo aqui. Esse encontro, tudo aqui, tudo fora da agenda, não tem nada a registrar. Por que Lula se encontra com Dias Toffoli? Aliás, essa é a pergunta fundamental. Por que está banalizado isso entre nós? Que haja encontros informais entre autoridades nesses termos, independentemente do assunto. Por que é aceitável que o presidente da República receba para almoçar informalmente, sem agenda, um ministro da Corte Constitucional? Isso está errado. Mas o encontro aconteceu. E aí foi o tema do programa de ontem, a Blitz do Planalto, que aparentemente, ou em termos de comunicação, tenta mostrar que Lula, e não há nenhuma razão para dizer que ele tem algo a ver com isso, para confirmar, para reafirmar que Lula não tem nada a ver com esse escândalo. Mesmo Lula tendo recebido Vorcaro, tendo recebido Dias Toffoli, tendo recebido Alexandre de Moraes, também fora da agenda, vou falar sobre isso na sequência. Então, o esforço é para descolar o governo Lula da crise do Banco Master. Esse é o esforço de comunicação no ano eleitoral. Já falamos muito sobre isso aqui. Eu acho, é a minha leitura, que o que se pretende na prática não é descolar Lula e o governo Lula do caso Master. É descolar Lula e o governo Lula do Supremo Tribunal Federal no ano eleitoral. Aí faz sentido para mim e para você que está me vendo, ouvindo. O governo não tem razão para, com as informações que estão disponíveis, ainda que seja tudo aconteça muito rapidamente, as informações circulam muito rapidamente, surpresas podem acontecer, há uma instabilidade, há uma imprevisibilidade no cenário, é verdade. Mas fotografia com as informações disponíveis,
ainda que haja os constrangimentos com Lewandowski, seus encontros com Vorcaro, Guido Mantas, Jacques Wagner, Rui Costa, todo mundo ali relacionado de uma maneira ou de outra com o Banco Master. Bem relacionado, certo? Não é um problema objetivo do governo Lula, certo? Não faria sentido esse esforço para se descolar de uma crise que não está colada ao governo. Mas o que está colado ao governo Lula? Porque o governo Lula quis. Porque foi salvador para o governo Lula. Inclusive, como que eu chamo aqui, a sua bancada no Supremo Tribunal Federal, senadores togados. O governo se escorando em decisões do Supremo, como uma terceira casa parlamentar, para reverter ou para vencer demandas perdidas no Congresso. A coisa muda de figura se a gente pensa que o esforço talvez seja para se descolar do Supremo Tribunal Federal. Isso que eu quero propor aqui. Para mim, é um esforço do governo Lula para se descolar, não do caso Master, para se descolar de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes. E eles vão reagir. Os ministros do Supremo vão começar a reagir, já estão percebendo que isso estaria em curso. Porque a percepção da sociedade, sobretudo relativamente ao Supremo, é que está em curso uma operação abafa sobre o escândalo, aí sim, sobre o escândalo do caso Master. Mal percebido, ainda mais, o Supremo nesses termos. E o Supremo muito próximo, o Supremo também percebido como muito próximo ao governo Lula. O esforço me parece ser de descolamento dessa galera e de valorização das instituições ligadas ao Executivo, a Polícia Federal, por exemplo. A Polícia Federal que está tentando trabalhar, que está investigando o caso Master. A Polícia Federal está trabalhando. Alô, Supremo, deixa. Importa isso aqui para a gente refletir. Eu falei sobre o almoço de Alexandre de Moraes com Lula. Moraes e Lula almoçaram recentemente, em janeiro de 2025, a sós, sem agenda, não está nem na agenda desse almoço. Tá Igor Gadelha, no Metrópolis também, que informa. Lula almoçou recentemente, em janeiro, com Alexandre de Moraes, a sós, encontro fora da agenda, não está nem na de Lula, nem de Alexandre de Moraes, mas o tema teria sido nada a ver com o Banco Master, o tema teria sido segurança pública. Nunca saberemos. Moraes nega o encontro com o ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro, Alexandre de Moraes. A matéria do portal Metrópole sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor, o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Então, Alexandre de Moraes nega o encontro de 2025. É isso com Paulo Henrique Costa. Não tem nenhuma negativa sobre o outro encontro, o de 2024, segundo Metrópolis, no dia da eleição de Donald Trump. Certo? Não tem nenhuma negativa sobre esse encontro. Nenhuma negativa sobre ter Alexandre de Moraes estado pelo menos uma vez na casa de Vorcaro, naquela ocasião, já vigente o contrato do escritório Bassi de Moraes, da mulher de Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Continua. Essa reunião de 2025 não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão. Veja como, porque é isso. Alexandre de Moraes agora vai classificar a atividade jornalística. No caso, especificamente, ele está classificando a atividade jornalística de todos nós. A minha também aqui, tá? Não demoraria até que o jornalismo fosse enquadrado nisso aqui. Então, veja isso. Essa reunião não ocorreu, lamentavelmente, segue um padrão, a notícia, né? Segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal.